Agora que a gente já estudou os conceitos básicos de receitas e despesas, a estrutura da DRE e também a forma de registro das receitas e despesas em razonetes, vamos nesse vídeo estudar implicações do regime de competência. Inicialmente, vamos imaginar uma situação de reconhecimento de receita ou despesa em três períodos, x1, x2 e x3. E, para fins dos nossos exemplos, vamos admitir que o fato gerador da receita ou da despesa está ocorrendo em x2. Num primeiro momento, vamos imaginar que o recebimento da receita ou o pagamento da despesa está ocorrendo no mesmo período em que o fato gerador ocorre. Então, neste caso, nós temos uma situação de receita ou despesa à vista e o registro contábil é muito simples. Nós reconhecemos a receita ou a despesa em contrapartida ao caixa, porque neste caso o fato gerador está coincidindo com o recebimento ou pagamento. Porém, as receitas e despesas podem ter fato gerador ocorrendo em momento distinto em relação ao fluxo de caixa. Então, na sequência, vamos estudar uma situação em que o recebimento ou pagamento ocorre após o reconhecimento da receita ou despesa. Neste caso, nós vamos estar com uma situação de receita ou despesa a prazo. Então, o que a contabilidade vai fazer é reconhecer o resultado em x2 com uma contrapartida de contas a receber no caso da receita ou de contas a pagar no caso da despesa. E aí, na sequência, em x3, ocorre a baixa do ativo, no caso da receita, e do passivo, no caso da despesa. A terceira situação é uma situação de antecipação do fluxo de caixa em relação ao fato gerador do resultado. Ou seja, a empresa recebe o dinheiro relativo à receita antes de efetivamente gerar a receita do ponto de vista econômico. E a despesa a mesma coisa, a empresa estaria pagando uma despesa antes do fato gerador da despesa ocorrer. Nessa situação, nós temos as chamadas receitas ou despesas antecipadas. Então aí o mecanismo vai se inverter, porque no caso da receita, quando a empresa recebe o dinheiro antes de gerar a receita, vai ser gerado um passivo, uma obrigação de cumprir aquela promessa de entregar um serviço ou uma mercadoria. No caso da despesa, o pagamento antecipado gera um ativo, que é um direito da empresa se beneficiar daquela despesa no futuro. E aí em x2, então, esses ativos e passivos são baixados. Então vamos estudar melhor essas três situações em esquemas que nós vamos apresentar a seguir. Num primeiro momento, vamos falar de receitas, e a primeira situação é a receita recebida à vista, ou seja, o momento de reconhecimento é igual ao momento de recebimento. Então, neste caso, é uma situação mais simples, eu tenho a conta de receita e a conta caixa. Nós vamos creditar a conta de receita e debitar a conta caixa. Portanto, o reconhecimento está coincidindo com o recebimento da receita. Então, exemplos disso, quando a empresa vende e recebe ao mesmo tempo. Então, ela acredita a conta de receita e debita a conta caixa. Numa segunda situação, vamos imaginar um recebimento de uma receita a prazo. Então, por exemplo, a empresa vende uma mercadoria, mas não recebe naquele momento, vai receber apenas futuramente. Então, o momento do reconhecimento da receita ocorre antes do momento do recebimento. Então, nessa situação, nós vamos ter que reconhecer um ativo, que é contas a receber, e, portanto, vamos creditar a receita e debitar esse ativo. Este é o passo do reconhecimento da receita. A seguir, nós teremos o passo do recebimento, que é a baixa do contas a receber por um crédito sendo transferido para a conta caixa. Este é o fluxo de caixa. Então, reparem que são momentos distintos. O momento do reconhecimento, pelo regime de competência, e posteriormente o momento do recebimento da receita.
E a terceira situação da receita é a chamada receita antecipada. Então, eu estou recebendo o valor relativo à venda antes de realizar a venda. Eu estou recebendo um adiantamento. Portanto, o momento de reconhecer a receita ocorre depois do momento do fluxo de caixa. Então, agora vamos ter primeiro o momento do recebimento do dinheiro. E vamos criar uma conta nova aqui, que é uma conta de receita antecipada, que é uma conta de passivo. Cuidado para não confundir, tá? O nome é receita antecipada, mas não é uma conta de receita, é uma conta de passivo. E por que ela é uma conta de passivo? Porque ela representa a obrigação da empresa de entregar a mercadoria, de prestar o serviço ou do que for o contrato da empresa com seu cliente. O lançamento contábil vai ser um débito no caixa, porque o dinheiro está entrando, e um crédito no passivo, porque a obrigação está aumentando. Então, este é o momento do recebimento da receita. A empresa está obrigada a fazer aquilo que o cliente está esperando que ela faça. E, posteriormente, quando ela executa o seu contrato, quando ela presta o serviço, quando ela entrega a mercadoria, o que quer que seja, então nós vamos baixar esse passivo. Portanto, vamos fazer um débito e aí sim estamos reconhecendo a receita, de acordo com o fato gerador. O processo contábil das despesas é totalmente análogo ao processo das receitas, porém com os débitos e créditos invertidos. Então vamos ver a seguir os esquemas para as despesas. Num primeiro exemplo, a despesa paga à vista significa que o momento de reconhecer a despesa é o mesmo momento do pagamento da despesa. Então, o que vai ocorrer aqui é um débito na conta de despesa e um crédito na conta caixa. Então, nesta situação, reconhecimento e pagamento da despesa ocorrendo ao mesmo tempo. Numa segunda situação, a despesa ocorre do ponto de vista do fato gerador, porém o pagamento da despesa ocorre apenas depois. A despesa paga a prazo. Então, primeiro vamos ter o reconhecimento da despesa em contrapartida a um passivo. Esse passivo pode ser um passivo com salários, pode ser com tributos, com contas a pagar em geral. Pode ter vários nomes esse passivo, dependendo da natureza da despesa. Porém, o fundamental é entender que é nesse ponto que se reconhece uma despesa, por conta do seu fato gerador. E, posteriormente, nós temos então o pagamento dessa despesa, realizando a baixa do passivo. Então, vamos ter um débito no passivo e um crédito no caixa. Este é o momento do pagamento. E as despesas antecipadas, que são aquelas em que o pagamento da despesa ocorre primeiro, depois ela vai ser reconhecida como uma despesa. Então, nesse caso, nós vamos ter uma conta nova aqui de despesa antecipada. Essa é uma conta de ativo, porque representa um direito da empresa em relação a um serviço de terceiros. E, portanto, nós vamos creditar o caixa por conta do pagamento e debitar essa despesa. Alguns exemplos de situações em que isso acontece. Um seguro, por exemplo. A empresa está pagando à vista por um seguro que ela vai usufruir durante 6 meses ou durante um ano, por exemplo. Então, nesse caso, eu paguei, mas a despesa, do ponto de vista da competência, ainda não ocorreu. Então, registro um ativo que representa o direito que a empresa tem em relação a esse serviço. Então, este é o pagamento. Posteriormente, conforme for ocorrendo o fato gerador dessa despesa, então nós vamos reconhecer a despesa, nós vamos apropriar essa despesa ao resultado, transferindo da conta de despesa antecipada, que é um ativo, para a conta de resultado. Então, por exemplo, se o seguro que a empresa contratou tem vigência de um ano, então mês a mês, durante um ano, essa conta de ativo vai sendo levada para o resultado por conta do regime de competência. Um outro exemplo, uma propaganda que é contratada
e paga à vista, porém o serviço de propaganda vai sendo realizado aos poucos, à medida que o tempo vai passando. Então, à medida que o serviço vai sendo realizado, a despesa antecipada, que é um ativo, vai sendo transferida para a conta de resultado. Cuidado novamente com a nomenclatura, essas coisas confundem no início. Despesa antecipada não é despesa, é um ativo. Desse modo, nós encerramos aqui esse vídeo que tratou das implicações do regime de competência e encerramos também a série de vídeos a respeito da DRE. Nos próximos vídeos, vamos tratar do tema DMPL, que é a terceira demonstração que nós vamos passar a construir vai demonstrar as mutações do patrimônio líquido. Obrigado.